Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhor Almirante-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhores Secretários de Estado, Adjunto e da Defesa Nacional, dos Recursos Humanos Antigos Combatentes, da Pesca, Senhores Generais, Chefe de Estado-Maior do Exército e da Força Aérea, nosso anfitrião, Senhor Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, representantes da família de Sacadura Cabral, Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Belém, Excelências, minhas senhoras e meus senhores. Esta cerimónia, que é como que um pórtico da celebração dos 100 anos da travessia do Atlântico Sul dos nossos heróis Sacadura Cabral e Gá Coutinho, evocou-me alguns traços que penso significativos dentro da singeleza do nosso encontro de hoje, mas do seu profundo simbolismo. O primeiro traço é o da memória. Povos sem memória, nações sem memória, são povos, já alguém o disse, destinados a não poderem construir o seu futuro. A memória é crucial para aprender com o passado a viver o presente e a projetar esse futuro. O segundo traço é o rito. Pode viver sem rito, mas as instituições precisam da conjugação do rito com a informalidade. E nós encontramos aqui, no anúncio feito, do muito que será, de alguma maneira, tornado presente e futuro no percurso de Sacadura Cabral e Gá Coutinho, em Portugal, em Espanha, em Cabo Verde, mas sobretudo no Brasil, encontramos muito de rito, mas também muito de informalidade. O quarto traço fundamental diz respeito à importância das nossas Forças Armadas na história de Portugal. Aqui foi a Armada precursora da Força Aérea, mas a Armada. A Aeronáutica Naval antecipou, preparou, foi pioneira relativamente àquilo que viria a ser mais tarde a Força Aérea, que também contaria com a presença do Exército no papel desempenhado na história portuguesa contemporânea. E daí a importância da participação nesta cerimónia do Sr. Almirante-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, simbolizando a unidade das Forças Armadas, mas dos três chefes de Estado-Maior dos ramos das nossas Forças Armadas. A Armada, nossa anfitriã, uma vez que foram verdadeiramente homens da Armada, os autores, conceptores, autores da travessia de há 100 anos, mas depois a Força Aérea, indissociavelmente ligada a esta celebração, e o Exército, traduzindo o papel das nossas Forças Armadas na história de Portugal. O traço talvez mais significativo seja o traço respeitando aos dois heróis, Artur Sacadura Cabral e Carlos Gá Coutinho. Eles foram e são e serão sempre heróis da nossa história. Não apenas pela apoteose que os acompanhou há 100 anos, mas sobretudo por aquilo que significaram de pioneiros. Foram pioneiros há 100 anos. Como nós, ao longo da nossa história, tantas vezes fomos pioneiros. Eles foram pioneiros há 100 anos. Foram pioneiros no domínio da inovação científica. Foram pioneiros no domínio da concretização tecnológica. Foram pioneiros na prospectiva com que encararam e com que prepararam meticulosamente o feito de há 100 anos. Foram pioneiros na determinação. Aqui foi narrada a Odisseia, que podia ter terminado em insucesso. E não foi insucesso porque persistiram. E com eles persistiram os governos de Portugal e do Brasil, as autoridades navais portuguesas,
todo o povo português. Persistiram e venceram. Depois, a complementariedade destes dois heróis. Não podiam ser mais diferentes, e sem um e outro, a travessia não teria sido o sucesso que a constituiu. Um experiente, mais velho, estudioso, se quiserem mais de pendor teórico, o outro com uma preparação virada para a realidade, atento aos aspectos concretos da sua efetivação. Mais novo. E é a junção destes dois homens, na sua diferença, e é a sua complementaridade, a chave do seu sucesso. E depois o simbolismo da travessia. Aqui foi já insinuado, mas eu permito-me sublinhá-lo. Não é por acaso que aqui temos presente, no meio de tantas personalidades, a representação da Embaixada do Brasil. É que não é um feito meramente português. É um feito do mundo que fala português. Foi um feito para Portugal, foi um feito para o Brasil. Foi vivido intensamente em Portugal, foi vivido intensamente no Brasil. O presidente brasileiro empenhou-se ele próprio na obtenção, conjuntamente com as autoridades portuguesas, da última aeronave que permitiu completar a travessia. A aclamação vivida no Brasil não foi apenas da comunidade portuguesa ou das comunidades portuguesas, foi do povo brasileiro. Porque se celebrava o primeiro centenário da independência do Brasil. Era um modo de o celebrar. E vale a pena fê-lo já em pequenos apontamentos, Sr. Almirante Gouveia e Melo, mas vale a pena evocar o contexto desta travessia e da celebração do primeiro centenário da independência do Brasil, nomeadamente, estando aqui diante de nós, o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, que tem a missão árdua de acompanhar do lado português a celebração do segundo centenário da independência do Brasil. Quer o Brasil, quer Portugal atravessavam tempos muito difíceis. Portugal, nós sabemos, embora tenha sido o único presidente da República parlamentar a completar o seu mandato, foi difícil ao presidente António José de Almeida chegar ao fim desse mandato. E em 1922, aproximava-se o termo do mandato, havia, como aqui foi sublinhado, a acumulação dos efeitos da Grande Guerra. Efeitos militares, políticos, económicos e sociais. Simultaneamente, da noite sangrenta de 1921, que tinha vitimado o presidente do Ministério e visava atingir o próprio presidente António José de Almeida, que chegou a ponderar a renúncia ao seu mandato. E foi só a pedido que acedeu a completar o mandato, em boa hora, porque isso lhe permitiu, apesar de uma nova crise ministerial em vésperas da partida para o Brasil, seguir para o Brasil a tempo, de embora com atraso, chegar às celebrações do centenário da independência, naquela que foi, de longe, a visita mais aclamada de um chefe de Estado ou de governo português no Brasil nos últimos 2 séculos. Pois no Brasil a situação não era melhor. O presidente Epitácio de Sousa enfrentava, com a aproximação do termo do seu mandato, sucessivas crises políticas e agitações económicas e sociais que quase vitimavam o término desse mandato. Foi nesse contexto que a travessia reuniu os dois povos, superou as vicissitudes económicas e sociais e políticas
de um lado e do outro do Atlântico e permitiu efetivamente reacender os laços de amizade fraternal. Dir-me-ão, é verdade que há 100 anos estava presente a participação dos quatrocentões, isto é, dos portugueses descendentes daqueles que tinham séculos antes decidido permanecer no Brasil. É verdade que uma volumosa migração no final do século XIX e no início do século XX tinha reforçado as comunidades portuguesas por todo o Brasil. Mas sendo isso verdade, o que é facto é que foi a travessia um fator essencial na aproximação entre os dois Estados e os dois povos. Eis um bom motivo de reflexão, pensava para comigo mesmo, ao ouvir os oradores anteriores, neste ano em que celebramos 200 anos da independência do Brasil. Não podemos permitir que vicissitudes conjunturais de qualquer ordem afetem um momento que deve ser simbólico e significativo na vida dos dois Estados e das duas nações irmãs. Não só porque continuaram as migrações portuguesas para o Brasil, sobretudo na segunda metade do século XX, mas sobretudo porque temos hoje uma comunidade brasileira em Portugal que não existia há um século e que é forte e que é essencial para os dois povos irmãos. E daí a importância da iniciativa da Armada e da Força Aérea na celebração deste século de travessia. É que deve constituir uma chamada de atenção para portugueses e brasileiros, para autoridades portuguesas e brasileiras, para que se não perca aquilo que é um dever nacional de um lado e do outro do oceano, de não deixar morrer a celebração deste segundo centenário. Não é necessário que sejamos tão heróicos quanto Sacadura Cabral e Gá Coutinho. Isso certamente não será possível. Mas basta-nos apenas, e é muito, tirar o máximo proveito da iniciativa que hoje é lançada, que vai percorrer todo o país, que vai mobilizar mais velhos e mais novos, que vai estar virada para o futuro, que vai fazer pedagogia no bom sentido da palavra. Tanto nos basta para, a propósito do exemplo de Sacadura Cabral e de Gá Coutinho e deste primeiro século decorrido sob a sua travessia, nós estarmos à altura, no mínimo à altura, daquilo que foi a originalidade do nascimento do Brasil, única em todos os processos de descolonização, sendo o primeiro imperador brasileiro o filho primogênito do imperador e rei de Portugal, e tendo nós tido a oportunidade de há 100 anos termos visto dois heróis portugueses que deram o exemplo de como celebrar o centenário da independência. É esse um grande desafio que nasce hoje aqui também, nas mãos da Armada e também da Força Aérea e das Forças Armadas Portuguesas como um todo, mas sobretudo nas mãos do povo português e do povo brasileiro. Muito obrigado.